Ei pessoal, bom dia novamente, tudo bem com vocês? Como nós já havíamos conversado na aula anterior, né, hoje nós teremos a disciplina de ciências no lugar de empreendedorismo, tá bom? Então nós vamos aí abordar a disciplina de ciências para dar uma aceleradinha aqui no processo, né, no conteúdo do nosso livro, porque tem muita coisinha ainda pra gente conhecer, pra gente estudar, e se a gente não dar uma aceleradinha em especial nesse livro, não vai dar tempo, porque nós já temos um cronograma, né, até o dia 17, 19, mais ou menos, eu acho, de dezembro, se não me engano. Sei que até o dia 20 se encerra. Então, nós vamos hoje falar sobre a prevenção de doenças. Lá na página 78 do livro de vocês, quando digo 78 é porque ontem, se eu não me engano, na segunda, nós fizemos a correção da atividade de ciências e hoje nós vamos aí abordar um novo conteúdo falando sobre a prevenção de doenças, na página 78. Então, nós temos aí, nós podemos ficar doentes a qualquer momento, claro, nós estamos aí, né, e podemos ficar doentes a qualquer momento. A gente não é autoimune a doenças, então, independente de doenças, nós podemos adquiri-la a qualquer momento, seja ela qual for. As doenças, elas prejudicam todo o nosso corpo, claro, causando problemas à saúde e ao equilíbrio do nosso organismo. Então, doença é coisa boa? Claro que não, ninguém quer ficar doente, porque prejudica o nosso corpo, né? Causa problema à saúde, enfim, é um caos só. Alguns fatores como a falta de higiene, falta de saneamento básico, má alimentação e também o estresse colaboram para certas doenças afetarem a nossa saúde. Então vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Lembra quando nós falamos sobre saneamento básico? Muito bem. Falamos que lá, né, a falta de saneamento básico acarreta em várias doenças. Nós até conhecemos alguma. Mas a falta de higiene também, né? Se a pessoa não se cuidar, quando a tia Amanda fala falta de higiene, cortar as unhas, cuidar do cabelo, né? Lavar, tomar banho, isso tudo é higiene. Lavar as mãos, lavar os objetos, né? Em especial frutas antes de comê-los. Estresse, gente, eu acho que não é o caso de vocês, mas os adultos, eles sofrem muito com esse caso de estresse. Por quê? É o trabalho, vida financeira, vida familiar, relacionamentos, então filhos. Então isso tudo causa um estresse que acaba gerando, né, uma doença. Esse tempo atrás mesmo, a tia Amanda encheu o corpo de coceirinhas, de manchinhas, e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Fui ao médico, não resolvia, e coçava, era o corpo todo, a barriga, o pescoço. Aí fui numa dermatologista. Chegando lá, ela constatou, fez vários exames, graças a Deus não era nada assim demais. E aí ela foi falar sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida familiar. Nós fomos conversando. Ela falou assim, isso tá parecendo estresse. Acho que você teve um ataque de estresse, né, um pânico, e gerou esses carocinhos. Me passou um remedinho para dormir à noite, para ficar mais tranquila, mais flexível. Não é que os carocinhos sumiram? Então, tudo que estava no corpo, aqueles carocinhos todos, graças a Deus sumiu. E foram causados pelo estresse. Nós, né, durante a nossa vida toda, nós temos e podemos ter várias doenças, né? E algumas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, né? Quando há essa transmissão de doenças de uma pessoa para outra, nós chamamos de doenças contagiosas. As doenças contagiosas, né, elas são causadas pelo quê? Por vírus, como esse vírus que nós estamos vivenciando hoje. Vamos parar um pouquinho para pensar. Por que nós não estamos tendo aulas presenciais, não estamos indo para a escola? Por que esse convívio mudou? Porque essa doença na qual nós presenciamos agora, né, é um vírus. E é uma doença contagiosa. Por exemplo, vai que estamos lá estudando, aí um coleguinha está infectado por esse vírus, espirra na sala, ou pega na sua cadeira, ou pega um material emprestado. Isso tudo é muito perigoso.
Então, essas doenças são chamadas de doenças contagiosas, né? Porque elas são causadas por vírus, né? Por exemplo, quando falamos do mosquito Aedes aegypti. Vocês já viram esse mosquitinho? Já foi apresentado a vocês? Não me lembro. Eu acho que nas aulas anteriores, quando falamos de vírus, eu acho que eu apresentei. Então, esse é o mosquito, né? Para quem não assistiu, Aedes aegypti. Ele que causa a dengue, a chikungunya e também a zika, né? E bactérias, né? Seres bem pequenos que só são vistos com a ajuda de um microscópio. Então, as bactérias nós sabemos que a olho nu a gente não consegue ver. Por exemplo, eu não sei, mas na minha mão, se ela estiver suja, tem várias bactérias. Eu só consigo ver com a ajuda de um microscópio. Então, as bactérias são seres, né, bem pequenininhos que só são vistas com a ajuda de um microscópio, como eu falei com vocês. Quais são elas? Sarampo, catapora, cólera, meningite e muitas outras, né? Então, as bactérias que são propícias a desenvolver essas doenças que eu citei e que nós já sabemos o sintoma de cada uma, pois na aula anterior a tia Amanda frisou bem o sintoma de cada doença que falou aí. Então, existem também as doenças não contagiosas, né, que não são transmitidas de uma pessoa para outra. Doença contagiosa é aquela que é transmitida de uma pessoa para outra. As não contagiosas é as que não são transmitidas, como, por exemplo, alergias. Tem gente, né, que tem alergia à poeira, a frio, a calor, enfim, a comidas, né, leite, e doenças também do coração, né, que são doenças não contagiosas. Então, nós podemos afirmar também que algumas doenças, elas são transmitidas por onde? Pela água, né? Por exemplo, como a diarreia. Às vezes a gente está com uma diarreiazinha infecciosa, né? E a gente não sabe. Pode ter sido a água, contato com coisas sujas, ou seja, frutas, né? Alimentos que a gente não lavou a mão antes de usar. E também tem aquelas doenças que são transmitidas pelo contato, né, com o agente transmissor. Como é o caso da raiva. Você conhece essa doença? Quando há um contato, né, com um mamífero infectado, por exemplo, quando a tia Amanda cita mamíferos, são os bichinhos, cães, gatos, morcegos. Então, quando tem contato com eles, pode gerar essa doença aí. Você pode ser transmitido pela doença da raiva. Eu coloquei aqui um ciclo epidemiológico da raiva que eu achei muito interessante vocês entenderem um pouco como é contraída essa doença. Não é que são todos os animais que têm, claro que não, todos os cachorros, gatos. Por isso que existe muito uma campanha, né, contra a raiva, de graça até, sem custo nenhum, levar os cachorros, gatos, animais lá no postinho de saúde para vacinar. Então, nós temos aí o ciclo aéreo, que é o morcego. Digamos que o morcego vai lá e tem esse contato com o macaco, com os animais ali, que é o cavalo, a vaca, né? E automaticamente é passado para o humano, que é o caso da menininha que está aí no meio. Então, dessa forma, né, que podemos contrair essa doença que é chamada de raiva. Vamos falar agora sobre os micróbios. Né? Quando nós temos bons hábitos de higiene e uma boa alimentação também, quando a gente come direitinho, né, nós conseguimos manter o nosso organismo saudável e evitar todos os problemas de saúde. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, tem que cuidar da imunidade, tem que ter cuidado com o Covid, com o Corona, porque tem que cuidar bastante da imunidade. Quando nós falamos isso, é esse ciclo de bons hábitos de higiene, boa alimentação, né? Fazer uma atividade física se possível, né? Então, a gente consegue evitar um pouco, né, de problemas de saúde quando o nosso organismo está funcionando bem, está funcionando direitinho. Infelizmente, né, no mundo em que nós vivemos, muitas doenças elas chegam até nós por meio de vírus, bactérias, fungos, parasitas, e são muitas mesmo, tá, pessoal? Nos quais a gente conhece por micróbio. Então, por essa razão, sempre, gente, sempre nós temos que ter, né, aquela
coisa de ir ao médico, pelo menos de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, não sei como é a sua rotina, né? Eu sei que ir ao médico tem que ser mesmo por rotina, porque ele vai fazer o quê? Ele vai nos pedir exames de urina, de fezes, de sangue e vai entender como é que está essa questão de nossa imunidade, da nossa imunidade, do nosso organismo. Se tiver alguma coisa errada, já automaticamente, né, vai começar a tratar. Mas graças a Deus, hoje, com o avanço da medicina, as crianças, elas são protegidas por vacinas desde o seu primeiro dia de vida. Olha que legal. Na aula anterior, a tia Amanda até citou algumas vacinas, né? As vacinas, elas são tomadas em campanhas mesmo de vacinação, né? Nos postinhos de saúde. Então, toda criança, exatamente toda criança, logo que nasce, ela recebe o quê? Uma ficha de acompanhamento das vacinações, que a gente chama de cartão de vacina, né? Cartão de vacinação. Então, todas as crianças, né, hoje, nesse dia, nesse período que nós vivemos, e até mesmo muito tempo atrás, as vacinas, elas são tomadas mesmo em campanhas. Então, toda criança que logo que nasce, já recebe aí o seu cartãozinho de vacina. Dentro disso, eu queria falar sobre uma campanha que começou agora e é muito interessante. Se você ainda não se atentou, se a sua família ainda não foi, presta atenção agora na campanha que começou esse mês, dia 5 de outubro, e eu achei interessante falar para vocês. Pessoal, observe essa campanha de vacinação que começou. Que coisa mais interessante. Começou no dia 5 de outubro, ontem, hoje é 7, né? Começou na segunda-feira e vai até o dia 30 de outubro. São vacinas que estão sendo oferecidas, né, pelo SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, é o SUS, na qual a gente não paga, né, para usufruir, digamos assim, paga como o particular. Uma consulta que você vai lá e paga um valor por aquela consulta, você paga em impostos ou paga, né, IPTU, entre outras coisas que envolve essa questão financeira. Mas vamos frisar aqui na campanha nacional de vacinação que iniciou no dia 5 até o dia 30 de outubro. Se o seu pai, sua mãe, o responsável, né, que está aí com você, não se atentou ainda, o momento é agora de vocês falarem com eles: olha, mãe, a tia Amanda citou na aula de ciências que está tendo uma campanha nacional de vacinação e começou no dia 5 de outubro. Essa campanha é para motivar a atualização do caderno de vacina. Então, se você tem uma vacina que está atrasada, né? Não tomou a vacina da gripe, entre outras, que está atrasada, essa campanha vai ajudar você a atualizar a sua caderneta de vacinação. Né? Os menores de 5 anos, por exemplo, vai ter uma vacina contra a poliomielite, que é muito importante também. Então, pode motivar, falar com o pessoal aí da sua casa que tá tendo, vai até o dia 30 de outubro, vai ser esse mês todo. Eu mesmo já vou levar Davi agora, essa semana, para ver esse tempo que eu sempre, constantemente estou levando. Mas se tiver uma ou outra vacina, né, é interessante atualizar, ainda mais nesse período, né, que nós estamos vivendo com esse vírus, né, devastando, tirando vidas, entre outras coisas. Então é muito interessante, se atentem, fala com a mamãe, com o papai, com a vovó, vai lá e atualize sua caderneta de vacinação, porque isso é muito importante para você, para o seu organismo, para a sua imunidade, para a sua vida. Então, pessoal, citando a importância da vacinação, por que é importante? Tia Amanda, mas dói, mas é uma dorzinha que incomoda, uma agulhadinha. Mas a vacinação, ela faz com que muitas doenças graves, por exemplo, como a paralisia infantil, né, que é chamada de poliomielite, e varíola, por exemplo, fossem totalmente eliminadas do Brasil. Então, a gente só conseguiu eliminar essas doenças com a vacina mesmo. Então, é muito importante, né? Há vacinas que são antídotos mesmo contra picadas de cobra, aranha, escorpião. Então, pessoal, não deixem de atualizar aí o cartão de vacinas de vocês. Se tem família, se tem crianças, né? Mais crianças na sua família, fale com a família. Olha, tá tendo a campanha das vacinas que é oferecida pelo SUS. O que é o SUS? É o Sistema Único de Saúde. Estão oferecendo, estão fazendo uma campanha motivacional
para que as pessoas se dirijam até o postinho de saúde, né, ou até o hospital, enfim, e atualizem as suas cadernetas de vacina, porque as vacinas elas fazem com que doenças graves, né, sejam exterminadas, ou por exemplo, quando a gente toma vacina contra a gripe, entre outras, ficar mais resistente, né, nosso organismo fica mais resistente. Então, pessoal, lá na página 82 do livrinho de vocês, tem alguns tipos de vacina e a idade que deve, né, fazer o uso dessa vacina e também a quantidade de doses que são necessárias, né, de cada vacina. Então, nós temos aí a idade, por exemplo, ao nascer, temos a vacina BCG e hepatite B, né, que toma apenas a primeira dose ao nascer, quando tá bebezinho, lembra? Tia Amanda falou na aula anterior que tem vacinas que logo ao nascer, né, logo ao nascer a criança já deve tomar. Então nós temos com 2 meses de idade hepatite B, poliomielite, oral. Com certeza as mamães, né, já, claro, vacinaram vocês com todas essas vacinas, porque nós temos vacina para 4 meses, 5 meses, 6, 9 meses, 12, 15 meses, 4 anos e também temos vacina de 10 em 10 anos, né, que é um reforço. Então, às vezes, seu cartão de vacina não está atualizado com essas vacinas que são reforço. Então, pessoal, é de extrema importância essa atualização, tá? Lembra aí do que a tia Amanda falou, que tá tendo uma campanha muito legal entre dias 5 e 30 desse mês de outubro e corre lá, não fiquem com medo, porque vocês são muito corajosos, então é melhor tomar uma picadinha de agulha no braço, né? Enfim, no lugar propício, do que ficar doente, ter que ir pro hospital e levar várias agulhadas. Isso aí é bem pior. Então, na página 82 e 83 aparecem, né, algumas vacinas, a quantidade de doses e a idade, como a tia Amanda citou. Essas vacinas são para aquelas doenças que nós citamos na aula anterior de ciências, que nós falamos sobre várias e várias doenças, sintomas, como podemos evitar, e também falamos dessas vacinas. A única diferença é que aqui veio demonstrando a quantidade de dose que você deve tomar e quando é que você toma, por exemplo, se é com 1 mês, 2, ao nascer com 9 meses, 12. Então, podem observar aqui na página 82 que tem aí de 10 em 10 anos, febre amarela, né, que é um reforço. Então, às vezes, seu cartão está precisando atualizar apenas isso, tá bom? Vocês já ouviram falar em antibióticos? Pois é, né? Outra reflexão importante que eu gostaria de falar e não o disse ainda. Atualmente, gente, até os idosos estão sendo vacinados contra a gripe, tá? Então, se tem algum idoso aí na sua casa, quando tiver campanha, eu já falei isso aqui, mas vou reforçar. Quando tiver campanha de vacinação contra a gripe, então, quando tiver essas campanhas de vacinação aí contra a gripe, lembra de levar a vovó, o vovô. A tia Amanda até citou na aula anterior, viu? Sobre isso, eu tô só reforçando aqui. Então, pessoal, em algum momento da vida de vocês já fizeram uso de antibióticos. Vamos entender um pouco por que a gente faz uso desse antibiótico e para que ele serve. Antibióticos, nada mais, nada menos, são medicamentos. Mas esses medicamentos, eles servem para quê, tia Amanda? São medicamentos que matam bactérias e impedem a sua reprodução, né? Eles não agem sobre os vírus. Então, o que acontece? O antibiótico, quando a gente está doente, ele vai lá, mata as bactérias e impede que fica reproduzindo, porque se reproduzir, nós nunca vamos nos curar. Por exemplo, quando estamos com uma doença, por exemplo, uma dorzinha de garganta, infecção na garganta, nós tomamos um antibiótico. Para quê? Para que ele mate todas aquelas bactérias e impeça, né, a reprodução delas. Para que possamos tomar antibióticos, claro que a gente não vai tomar sem ir ao médico, sem uma prescrição médica. Então, é preciso consultar o médico, né,
Porque se o antibiótico ele for tomado de forma incorreta, errada, pode não mais agir quando necessário. Então, nós só tomamos esses remédios denominados como antibióticos quando é prescrito pelo médico, porque ele vai fazer exames, ele vai detectar o seu problema e vai falar qual antibiótico que você deve tomar. Então, antibióticos são medicamentos que matam bactérias e impedem que elas se reproduzam. Pessoal, a aula hoje ficou um pouco, maior, porque realmente o conteúdo ele é um pouco bem assim extenso, ele é um pouco extenso. Nós viemos falando sobre a prevenção de doenças, falando sobre campanhas de vacinação, sobre vacinas, Na aula anterior nós falamos sobre as doenças, os sintomas delas, e hoje nós falamos sobre a prevenção delas. Então, uma dica, não deixem de atualizar aí o cartãozinho de vacina de vocês, tá? As mamães que estiverem ouvindo essa aula é de extrema importância. A campanha é entre o dia 5 a 30, e vocês podem aí se organizar durante o mês todo para ir lá atualizar o cartão de vacina dos filhos de vocês. Se tiver mais alguém na família que não tem essa informação, pode também, usá-la aí. E agora nós vamos realizar as atividades, pessoal? Nós vamos aí abrir o livro na página 84 e 85. A 84 eu vou fazer com vocês. Então vamos lá. Todo mundo na página 84. Vamos lá então, meus amores. Tia Amanda vai ajudar vocês a responder aí a página 84 e 85, que é uma forma também de colocarmos em prática toda essa aula que nós discutimos hoje, que nós falamos. Então nós vamos na questão número 1, na página 84. Ordene as sílabas e descubra o nome de doenças que podem ser prevenidas por vacinas. Então, tem várias doenças que podem ser prevenidas por vacina. Nós vamos organizar as sílabas aí, ó. A primeira, tétano. Segunda, sarampo. Terceira, coqueluche. A quarta, paralisia. Nós até falamos, essa doença da paralisia infantil devastou, fez muitas crianças, passaram por essa doença sem necessidade. Graças a Deus, hoje nós já temos a vacina, para prevenir esse tipo de paralisia. E a última, difteria. Então, tétano, sarampo, coqueluche, paralisia e difteria. Pronto. Número 2. Com suas palavras, explique o que é doença contagiosa e doença não contagiosa. Então, é com suas palavras. A tia Amanda citou na aula de hoje, falando que doenças contagiosas, quais são elas? Como é que é esse sistema da doença contagiosa? Vocês devem lembrar aí que a tia Amanda falou sobre as doenças contagiosas. Elas são quais? Então, as doenças contagiosas são aquelas que são transmitidas de uma pessoa para outra. Como, por exemplo, o Covid-19. É uma doença contagiosa, porque ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra. E uma doença não contagiosa, Eu até citei duas doenças aí não contagiosas, que são alergia, doença do coração. Então, aquelas doenças não contagiosas são aquelas em que não necessitam de contágio, de proximidade com pessoas. Então, doença contagiosa são aquelas que passam de uma pessoa para outra e as não contagiosas que não passam. Esse é o meu entendimento. O de vocês confere com isso? Então, respondam. Questão de número 3. Complete as frases. Vou ler e gostaria que vocês prestassem atenção. As doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra são chamadas de... Nós acabamos de responder. Contagiosas. Muito bem. São exemplos desse grupo de doenças as causadas por vírus e bactérias. Então, chamadas de contagiosas, e os exemplos são vírus e bactérias. Por meio dos exames de fezes, urina e sangue, e entre outros também, os médicos fazem diagnósticos das doenças. Então, a gente chega ao médico e fala o que nós estamos sentindo para ele, os nossos sintomas, e ele vai
ele vai ter uma probabilidade de falar-nos o que é, falar pra gente o que é. Mas para ter certeza, ele tem que ter base concreta, ou seja, os exames. Então, alguns médicos solicitam, né, exames de fezes, urina, sangue e outros também, para poder fazer o nosso diagnóstico e nos receitar um remédio que seja condizente com aquilo, ok? Então, na questão de número 3 ficou contagiosas, vírus, bactérias, fezes, urina e sangue. Vamos encerrar essa aula de hoje com a página 85. Então, na página 85, nós temos aí na letra A, número 4. Complete, né? Só para completar. As doenças podem ser causadas por... Então, as doenças, elas podem ser causadas pelo quê? Micróbios, vermes, vírus. Então, vocês podem colocar aí que as doenças, de acordo ao que nós estudamos hoje, podem ser causadas por micróbios, vírus, vermes, né? Letra B. Os micróbios, os vírus e os vermes podem entrar no nosso corpo pelos. Então, esses vírus, esses vermes, os micróbios entram pelo nosso corpo como? Pelos olhos, nariz, pela boca, orelhas e também pela pele. Então, eles podem sim entrar, por isso, né, que as pessoas falam para não ter um contato muito próximo nesse período que nós estamos vivendo, porque pelos olhos, por exemplo, se alguém espirra em alguma coisa, pega em você, ou se você pega em algum lugar que está contaminado, coça o olho, isso é muito perigoso. Então, olhos, nariz, boca, orelhas e pele, ok? Letra C. As vacinas nos protegem contra doenças contagiosas, né? E nos curam em casos de picada de animais venenosos. Então, na letra C, doenças contagiosas. Com suas palavras, explique doença contagiosa e doença não contagiosa. Como vocês já responderam essa mesma questão na página 84, você tem a opção de repetir aqui na página 85 ou não, pode deixar em branco, tá, pessoal? Porque eu fui analisar aqui a questão 2 e 5, tá pedindo a mesma coisa, então não tem o porquê responder duas vezes. Se você já respondeu na questão de número 2, a 5 você pode deixar em branco. E agora na número 6, na nossa última questão, vocês vão encontrar no diagrama, né, 3 doenças que são contagiosas. Temos aí a meningite, sarampo e catapora. 3 doenças que são contagiosas. Vou deixar a atividade aí para vocês responderem, né? 2 páginas da atividade para vocês responderem. E na próxima aula, nós continuamos aí a correção. Tia Amanda vai finalizar a aula agora. Eu iria até fazer mais uma página, só que o vizinho aqui começou a tocar bateria, porque é uma criança e ele faz curso, eu acho, de bateria. Deve estar até saindo aí ao fundo. Me perdoem. Beijinhos, tchau, tchau. Até a próxima aula.